Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia. Nós estamos no dia de número 232. Hoje nós meditaremos um profeta no dia de hoje. O dia de hoje é mais do que suficiente para meditarmos sobre o profeta Joel. Com muita fé, com muita devoção, rezemos, peçamos que Deus nos assista, nos ajude, que o Divino Espírito Santo, que nós ouviremos de uma forma tão bela, sendo apresentado no capítulo 3 de Joel, nos fortaleça, nos conduza, nos ajude a caminharmos pelos caminhos de santidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje nós meditaremos o profeta Joel, um livro de 4 capítulos breves que nós podemos meditar em apenas um dia. Hoje é o dia de número 232. De todo esse livro do profeta Joel, se vocês quiserem, tem um capítulo que merece mais atenção, o capítulo 3, um capítulo que fala ali sobre Pentecostes. Na verdade não fala sobre Pentecostes, mas ali é um tipo, ali é um anúncio, uma profecia daquilo que nós veríamos em Pentecostes. Fazendo uma breve introdução, nós estamos aqui no período pós-exílico. Joel, ele tem várias características de alguém, como o nome já diz, que é um profeta, mas é um profeta que se trabalhava no templo, é um profeta que tinha uma ação relacionada à liturgia. Por isso nós podemos concluir que, por ele estar no templo, pela sua função litúrgica, nós já estamos no período aqui de pós-exílio. Tem algumas temáticas que nós vamos encontrar aqui que merecem também a nossa atenção. Primeira temática, nós vamos ver sobre uma invasão de gafanhotos, uma invasão de gafanhotos que simboliza aquilo que estava destruindo Israel, que era o pecado do povo judeu. Então essa é uma primeira temática, e é a segunda. Estou aqui com a introdução da Bíblia de Jerusalém. Quem tem a Bíblia de Jerusalém sempre compensa, mesmo que leve um pouco de tempo. É muito bom nós vermos ali inicialmente a introdução de cada um dos livros. Depois vai falar uma segunda parte sobre o julgamento das nações, que as nações seriam julgadas, as nações deveriam se converter a Deus. Então nós temos a invasão dos gafanhotos, vamos ver um pouco no capítulo 1 e 2, e depois é como se fosse novamente o dia do Senhor, nós temos ali o julgamento das nações. Aqueles que têm a Bíblia, o profeta Joel, um profeta muito breve, no começo do capítulo 1, nós temos ali alguns sinais da invasão dos gafanhotos, que vieram para destruir, vieram para cortar, que eram insetos que representam aqui toda lamentação e desolação de um país. Eu confesso que eu li a nota de rodapé, pesquisei, mas aqui não diz se isso foi apenas uma visão espiritual, se foi algo que se imaginava devido aos pecados do passado, ou se foi algo que de fato aconteceu em Israel. O mais importante é, Deus ele deixa muito claro que quando nós agimos bem, ele nos abençoa. Mas muitas vezes o sofrimento é consequência da infidelidade do povo. E aí Deus é ruim? Não, Deus não é ruim. Tudo isso leva a um convite, a um chamado à conversão. E esse chamado à conversão ele fica muito claro a partir do versículo 13. E aqui vale a pena nós lermos, nós meditarmos um pouco com mais atenção. Veja as palavras do profeta, que são na verdade as palavras de Deus. Cingi-vos
e lamentai-vos, sacerdotes. Chorai, ministros do altar. Veja, se ele está falando de sacerdote, ministros do altar já tinha o templo, então possivelmente aqui nós estamos no pós-exílio. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Chorai, ministros do altar. Vinde, passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque foram afastados da casa do vosso Deus a oblação e a libação. Ordeno um jejum, convocai uma assembleia, reuni os anciãos, todos os habitantes da terra, na casa de Javé vosso Deus, e clamai a Javé. Ai, que dia! Sim, está próximo o dia de Javé. Ele chega com uma devastação vinda de Shaddai, que é um dos nomes, um dos títulos de Deus. Então aqui é um grande convite à conversão. Por quê? Porque os sacerdotes, os líderes do povo haviam pecado, estavam se afastando dele. E aí no capítulo 2, nós temos aqui um anúncio daquilo que seria o convite, novamente a conversão. Nós temos aqui como se fosse uma trombeta que é tocada, dizendo que Deus, ele virá. Se vocês quiserem, aqueles que têm a Bíblia, podem ver novamente sobre os gafanhotos, a invasão desses animais. Eu não sei se isso daqui é histórico ou foi apenas um sonho. Essa mesma temática é repetida no capítulo 2 e diz assim, versículo 3. Diante dele o fogo devora, atrás dele o fogo consome. Antes dele a terra era como um jardim de Éden, antes dessa invasão. Depois dele será um deserto desolado, nada lhe escapa. Ou seja, a terra, Israel, iria sofrer, iria passar por grandes dificuldades devido ao pecado, e aí teria esta invasão dos gafanhotos. Vamos agora para um novo convite à conversão. Aqui é um belo apelo à conversão. Eu grifei de amarelo, aqui tem na minha Bíblia de vocês. Quem puder pode pegar e nós vamos ler juntos. Capítulo 2, versículos 12 e seguintes. Versículos 12 seguintes. Vejam. Agora, portanto, oráculo de Javé, retornai a mim de todo o vosso coração, com jejum, lágrimas e gritos de luto. Rasgai os vossos corações e não as vossas roupas. Retornai a Javé, vosso Deus, porque ele é bondoso e misericordioso, lento para a ira e cheio de amor, e se compadece da desgraça. Quem sabe? Talvez ele volte atrás e se arrependa, e deixe atrás de si uma bênção, oblação e libação para Javé, o vosso Deus. E aí depois tem um pedido de piedade para Javé. No versículo 17, também um texto muito bonito. Javé, tem piedade do teu povo. Não entregues à vergonha a tua herança, para que as nações zombem deles. Porque dirão entre os povos, onde está o seu Deus? Javé encheu-se de zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O povo pedindo, fazendo uma grande súplica para Javé não se esquecer dele. Aqui nós temos uma visão de abundância, são vários textos diferentes, possivelmente escritos em momentos diferentes, cada um deles deve ter ficado em um rolo, então são temáticas que às vezes não é tão fácil perceber a conexão entre uma e outra, mas todos eles muito aplicáveis para aquela realidade pós-exílio. Versículo 21. Não temas, terra, exulta e alegra-te, porque Javé fez grandes coisas. Ali, de novo falando sobre abundância, versículos 26 e seguintes. Comereis até fartar-vos. Louvarei o nome de Javé vosso Deus, que vos tratou de modo maravilhoso. Meu povo não se envergonhará nunca mais. Por fim, e sabereis que eu estou no meio de Israel. Eu, Javé, vosso Deus, e não outro. Meu povo não se envergonhará muito mais. Promessa de abundância, pedido de conversão e também um anúncio de destruição se as pessoas não se convertessem. Respire fundo. O padre disse no começo,
Não precisa fazer um exame de memória, mas você vai ouvir e depois você vai dizer sobre o que está falando esse capítulo 3 que nós vamos ouvir agora. Um capítulo muito breve, apenas de 5 versículos. Capítulo 3 de Joel. Ouça, que texto tocante. Aqui nós estamos há mais de 500 anos, talvez 500 anos aproximadamente, antes da encarnação do Verbo, do nascimento de Jesus. Depois disto, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Até sobre os escravos e sobre as escravas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Porei sinais nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue. Antes que chegue o dia de Javé, grande e terrível. O que aconteceu na cruz? Então, todo aquele que invocar o nome de Javé será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá ilesos, como Javé falou, entre os sobreviventes, que Javé chama. Derramarei o meu espírito sobre a terra. Veja, os vossos filhos profetizarão, anciãos, jovens, até os escravos e as escravas. Naquele dia derramarei sobre eles o espírito. Aqui é Pentecostes, aqui é Pentecostes. Quanto mais vai se aproximando do momento histórico de Jesus, mais claro vai ficando a revelação, mais o texto sagrado vai falando sobre a vinda do Salvador. Para ninguém dizer que foi surpreendido e foi pego ali de uma situação imprevista ou de uma forma imprevisível. A Sagrada Escritura, no final dos profetas, que é no pós-exílio, cada vez mais vai preparando a humanidade para receber o Salvador. Por fim, nós temos o capítulo 4. Capítulo 4 podemos dizer que tem várias temáticas. A principal podemos chamar de julgamento dos povos. Fala sobre os fenícios, filisteus, a convocação de todos os povos para se converter, e no final fala sobre o dia de Javé. E sobre esse dia de Javé, gostaria de ler com vocês e meditar brevemente. Vejam ali no versículo 15. O sol e a lua se obscurecem, e as estrelas perdem o seu brilho. Javé ruge de Sião, e de Jerusalém levanta a sua voz. Os céus e a terra tremem agora. Mas Javé é refúgio para o seu povo e fortaleza para os israelitas. E reconhecereis então que eu sou Javé, vosso Deus, que habita em Sião, minha montanha santa. Jerusalém será santa, e os estrangeiros não mais passarão por ela, prometendo que em Jerusalém aqueles que permanecessem fiel e o povo iriam perceber uma aliança eterna com Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui mais um livro profético, o penúltimo que nós estamos meditando. Aqui nós temos alguém falando sobre o templo, alguém falando sobre os sacerdotes. Aqui nós estamos no período pós-exílico, anunciando que o Espírito de Deus seria derramado até sobre os escravos, sobre todas as pessoas, que eles poderiam acreditar, que eles deveriam abrir o coração, deveriam fazer jejum, deveriam se preparar, que um dia o Espírito de Deus, e aqui essa é a profecia, seria derramado sobre toda a carne, ou seja, todo ser humano seria batizado, seria transformado, estaria plenamente unido a Deus. Isso aconteceu com a encarnação do Verbo, depois com a vinda do Divino Espírito Santo. Irmão e irmã, amanhã profeta Jonas. Padre já leu, já fiz as minhas anotações do profeta Jonas, e amanhã vai acontecer, se Deus quiser, vai acontecer algo inédito. Eu vou ler com vocês o livro todo. Por quê? Porque é um livro tão belo, é um livro tão interessante, que vale a pena ser lido e meditado aos poucos. Profeta Jonas. Eu confesso que em alguns momentos eu dei algumas gargalhadas aqui pela situação. E vocês, possivelmente, se lerem com atenção, também vão achar tocante, engraçado e seguramente de muito enriquecimento para todos nós. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Amanhã, Jonas. Depois nós vamos para os Provérbios. Livro do profeta Jonas. Amanhã. E assim encerramos os profetas. Irmão e irmã,
Vamos adiante, parabéns pela sua perseverança. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.